Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 9. Hoje, a partir do versículo 4. Recordemos, lendo rapidamente, os 3 versículos anteriores desse capítulo 9, que trata da 5ª trombeta e da 6ª trombeta. São 7 trombetas. A última trombeta será tocada apenas no capítulo 11, versículo 15. Vejamos o que nós estudamos no encontro passado. O 5º anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Trata-se de demônios, vimos isso no encontro passado, seres infernais comparados com os gafanhotos, para simbolizar a sua imensa multidão que obscurece o céu, como os enxames espessos daqueles insetos. A expressão do versículo 3, como poder semelhante ao dos escorpiões, é em termos de periculosidade. Eles não se assemelham aos gafanhotos quanto à dor da picada. Gafanhotos sim, mas os danos que eles causam, já que se trata de demônios, são danos bastante dolorosos. São dores tremendas. O demônio, quando age, inocula um veneno que causa uma profunda dor. O demônio é o inimigo do gênero humano. A sua ação funesta no meio dos homens é Jesus quem diz, de forma muito grave. Eu queria ler com vocês João capítulo 10, versículo 10. 3 verbos: roubar, matar e destruir. O demônio aqui nesse versículo é chamado de ladrão. Vamos dar uma olhada. Grave aí, deixe gravado, marcado Apocalipse capítulo 9. E vamos ao Evangelho segundo João. Jesus descreve de forma dramática, chamando o demônio de ladrão, o que é que ele faz na nossa vida. São 3 verbos terríveis. Leiamos juntos. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Pois bem, é lógico que tudo isso causa dor. O demônio mata a graça de Deus na vida de cada um e na vida das pessoas tomadas coletivamente. Pensemos, por exemplo, numa família dilacerada pela ação de Satanás. Matar. Primeiro ele furta. Repare o verbo, furtar. Ele rouba, ele tira aos poucos aquilo que é a nossa força. Ele tira Deus da nossa vida, ele tira a paz, ele tira a pureza, ele tira a justiça, ele tira a verdade. Furta, depois mata, depois destrói. Eu citei esse texto porque ele ilustra bem do que é que nós estamos tratando aqui, as picadas dos escorpiões. Está claro? Muito bem, voltemos ao Apocalipse capítulo 9, vamos continuar a ação desses seres infernais, assemelhados a gafanhotos quanto à aparência, mas as suas picadas são de escorpiões. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes dito, não sabemos se o próprio Deus ou se um anjo mensageiro de Deus. Foi dado, portanto, um limite, foi delimitada a ação de Satanás. Dom José, por que a vegetação não foi atingida? Foi poupada. Na verdade, ela não foi poupada. Vire a página, capítulo 8,
vire a página, capítulo 8, versículo 7, e vejam por que os demônios não podem tocar na erva, na verdura ou árvore alguma, porque a vegetação já foi atingida. Leia o versículo 7 comigo. O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra, e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. O primeiro anjo, a primeira trombeta. Aqui os homens foram poupados e a vegetação foi atingida. Agora é o contrário. Os danos vão ser causados aos homens. Mas reparem, não são todos os homens. O demônio não tem poder nenhum para causar danos a quem não se expõe a ele. Não mexa com o demônio e ele não mexe com você. Não se expõe ao demônio e ele não tem nenhum poder sobre você. A igreja diz de forma muito sábia: fugir das ocasiões de pecado. Quem mexe com fogo vai acabar se queimando. Quem anda onde não deve, quem se mete com quem não deve, quem envereda por caminhos tortuosos, espinhosos, obscuros, esse vai ser atingido. Não por acaso, escorpião não é um animal que você vê em lugares limpos. Vocês veem escorpião em lugares limpos e claros, arejados? Não. O escorpião parece que o seu habitat, ele gosta de lugares escuros, úmidos e não muito limpos. E ele fica à espreita para pegar a sua presa. Muito bem. Vamos ao comentário desse versículo 4. Não é o verde da natureza, mas os homens, que é o alvo do seu ataque. Só os ímpios. Uma das consequências da condenação é também a autodilaceração. Contra os marcados, porém, os eleitos que contam com Deus, o inferno não tem nenhum poder. Já vimos no capítulo 7, versículos de 2 a 8, vamos repetir isto. Os que foram assinalados, os que integram aquele número simbólico de 144 mil, o número dos eleitos. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Pois bem, nós temos então uma humanidade dividida, uma parte assinalada na sua fronte, são os que pertencem ao Senhor. Esses não são tocados, esses não são atingidos, esses não são vitimados pela astúcia de Satanás. E temos os outros. Então vejam, os ataques de Satanás não são ataques indiscriminados contra toda a humanidade. Como descobrir naquela comunidade, naquele bairro, naquela família, naquele local, naquela região, naquela parte do mundo, quem são os atacados pelo demônio e os que não são? Você é de Deus, o demônio não toca você. O demônio não tem nenhum poder sobre você. Viva santamente e despreocupe-se com Satanás. Satanás não entra num coração que é cheio de luz. Satanás não tem nenhuma força numa família que é de Deus. Pronto. Portanto, aqueles que superestimam a força, a influência de Satanás, como se ele tivesse um acesso à inteligência, à vontade dos santos, dos eleitos, dos piedosos,
dos que temem a Deus, dos que vivem na pureza, na verdade, na justiça, na obediência à palavra do Senhor. Isso é mentira, isso é gratuito, isso é inadmissível, isso é uma aberração, isso é inaceitável na palavra de Deus. Agora, tire Deus da vida de uma pessoa, ou ela se afaste do Senhor, esmoreça no dever de rezar, de se mortificar, de lançar mão daquilo que São Paulo diz da armadura do cristão, que vamos ler agora. Aí, esse é presa fácil. Vamos agora citar um texto da carta de São Paulo, grave, por favor, Apocalipse, capítulo 9. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pronto. Essa é a única forma, de forma poderosa, de anular a força de Satanás. Não há dardo inflamado do maligno que possa atingir uma pessoa armada desta forma. Está claro? Agora, tirando isso, um ser humano sem esta armadura é o quê? É um país desprotegido. É um soldado sem armas. Está exposto a todo embate e combate, a todas as virulentas e agressivas investidas do príncipe das trevas. Muito bem, vamos ao próximo versículo. Versículo 5. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Aqui já respondemos a uma coisa muito curiosa. O demônio não mata ninguém. Ou as pessoas matam outras, em certos casos também instigadas pelo demônio, ou as pessoas se matam. Portanto, suicídio e homicídio são iniciativas humanas, ainda que em determinadas situações o demônio as instigue, o demônio as sugira, o demônio as recomende: se mate, se mate, se mate, se mate, ou mate o outro, mate o outro, mate o outro. Lembrem-se que o homicídio sempre tem relação, ou quase sempre, com o ódio. E o ódio é demoníaco por antonomasia, é demoníaco por definição. O demônio é homicida. Muito bem. Então, também outra coisa muito importante aqui: o demônio forçou uma pessoa a matar outra, ou forçou uma pessoa a se matar. Isso não existe. O demônio pode convencê-las, pode também, num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, suscitar na pessoa o desejo de, mas ele não tem poder de matar ninguém. Está claro? A morte ou suicídio, a morte do outro, homicídio, ou a morte de si, suicídio, é sempre uma iniciativa humana. Mas iniciativa humana que pode ter como uma eminência bárbara ali atrás, sussurrando:
ou debilitando, ou atiçando, vamos chamar assim, o ser humano a cometer tais loucuras, tais insanidades. A limitação dos flagelos das 4 primeiras trombetas era apenas com relação ao espaço. Vamos dar uma olhada nas 4 primeiras trombetas para provarmos isto. As 4 primeiras trombetas, nós temos no versículo 7, terça parte da terra, terça parte das árvores, capítulo 8, versículo 7. Dê uma olhada agora no versículo 8, terça parte do mar. Então temos espaço, né? Espaço. Terceira trombeta, versículo 10. Qual foi o prejuízo que ela causou? Versículo 11, terça parte das águas. Quarta trombeta, versículo 12. Quem foi prejudicado? Um terço da claridade, terço da noite, o sol, a terça parte do sol, etc. Muito bem, então nós temos espaço. A quinta trombeta, gafanhotos, demônios, é de 3 tipos. Com relação ao tempo, 5 meses. Bastante tempo. Com relação ao alcance, somente os ímpios. E com relação ao modo, não matar. O sofrimento espiritual daqueles que se entregam ao inimigo de Deus e se fecham a Deus. Então reparem que coisa curiosa. 5 meses, breve tempo, não espaço. O modo não é matar, é afligi-los, é deixá-los angustiados. A picada vai causar muitas dores, mas o demônio tem um limite: matar não. Lembrem-se do diálogo do Senhor Deus com o demônio no início do livro de Jó. O demônio queria a morte de Jó. Deus disse: não, você só não vai matá-lo, o resto eu autorizo que você faça. E ele chegou perto, porque foi lepra, além de outras desgraças que se seguiram. Muito bem. Então, nós percebemos, primeiro aqui nós temos um mistério tremendo. O Senhor concede ao poder das trevas essa ação de prejudicar, mas não é prejudicar a humanidade, a quem mexe com ele, a quem se envolve com ele, a quem se distancia de Deus. Enveredou por esse caminho, é um caminho perigoso. Tem volta, graças a Deus tem volta, é verdade. Mas mexeu com o demônio, expôs-se a ele, é um preço muito alto que se paga. E a nossa experiência possibilita tantos exemplos, tão abundantes exemplos, que eu não vou citar nenhum. Foi dado. De novo, nós percebemos, Deus é soberano, e diante dele, força nenhuma consegue subsistir por si mesma. O demônio não tem força própria. A força que o demônio tem foi dada por Deus a ele. Está claro? Ele era um anjo de luz, inteligente, fulgurante, brilhante, enfim, como todos os anjos bons hoje, só que a diferença é que os anjos bons entraram na visão beatífica e, portanto, não podem mais pecar, mas são criaturas espirituais como os anjos bons. Todos os anjos foram criados bons, mas não sabemos quando, como nem porquê, foram submetidos à prova e houve uma rebelião. Rebelião da qual o capítulo 12, do mesmo Apocalipse, trata de uma forma tão solene e tão misteriosa. Gravem essa frase, por favor. Foi-lhes dado. Foi-lhes dado. O que você tem, Satã, não é seu. Deus deu para você.
Agora, é lógico que essa afirmação suscita interrogações tremendas. Mas por que Deus deu tantos poderes para ele? Por que Deus deu tanta ousadia para Satanás? Já respondemos a essa pergunta citando Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. E lembro também, espero que vocês lembrem agora, para ganhar uma passagem de volta para Lagoas a pé, a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará forças para triunfar sobre elas. Lembram desse texto que nós comentamos sábado passado? Vale a pena olhar de novo, por favor? Esse texto é sempre recorrente, precisamos sempre citá-lo, porque ele é o contraponto para um versículo dessa natureza, que mostra uma coisa que nos espanta, que nos deixa assustados mesmo, não tem outra palavra. Foi-lhes dado, foi-lhes concedido, foi-lhes otorgado, foi-lhes ordenado. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Portanto, foi dado ao demônio, tem uma força tremenda, mas uma força limitada, e o demônio sabe, ao tentar um ser humano, ele tem um limite, e Deus é que sabe o limite de cada um. Eu citei aqui o limite de seu Brito, é diferente do limite da dona Cidinha. Deus é quem diz, o limite dela é esse, você só vai até aí. Já o limite dele é outro, você só pode ir até ali. E na hora em que a tentação vem também a graça para enfrentá-la e para vencê-la. Citamos isso no encontro passado, está claro? Muito bem, próximo versículo. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. São picadas de escorpião. As dores são intensas, indizíveis. Tais são as consequências da ação do demônio na vida de uma pessoa e na vida das pessoas. Isso tem reflexos também em âmbito social. Pensemos, por exemplo, no fenômeno drástico social chamado tráfico de drogas, tráfico de armas, consumo de drogas, as cracolândias. O fenômeno que é visível não somente na rua, na praça, no bairro, mas os tormentos que tal fenômeno causa às famílias, aos filhos desses que se drogam, às esposas, aos pais, às mães, etc. Isso para não citarmos centenas de milhares de outras manifestações diabólicas e de suas consequências horrendas. O homem que se rebaixa, o homem que se mata aos poucos, o homem que vai às fontes poluídas buscar saciar a sua sede de felicidade, buscar o sentido, a razão da sua existência e não encontra. Pois bem, procurarão a morte, mas não a encontrarão. Essa expressão trata de um indescritível tormento espiritual, fruto da feroz ação demoníaca na vida dos ímpios. Aqui eu tenho que citar, vamos dar um saltinho no capítulo 12, por favor. É o capítulo nevrálgico do Apocalipse a respeito de Satanás. E já começa a aparecer aqui no capítulo 9. Mas no versículo 12 há uma palavra que me assusta. Eu não sei qual é a tradução usada pela Bíblia de Jerusalém. Quem tem a Bíblia de Jerusalém pode dizer se a palavra é furioso, porque no versículo 12 da Bíblia Ave Maria, nós temos o demônio partiu furioso, porque
porque sabe que pouco tempo lhe resta. Vamos ler, quem tem a Bíblia Ave Maria, o versículo 12, Apocalipse 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Volta atrás, eu pensei que era furioso. Grande ira também é a mesma coisa. Se está enormemente irado, está furioso. A tradução da Bíblia... Grande furor. Grande furor. Alguém tem outra tradução? Furioso? Mesma coisa, mesma coisa. Grande furor e grande ira, sinônimos. Agora reflitam isso. Volte para o capítulo 9. Volte. Feroz ação demoníaca na vida dos ímpios. Por favor. Dos ímpios. Dos ímpios. O demônio existe e tem força. Quer que ele não tenha nenhuma influência na sua vida, seja de Deus. Viva santamente. Seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, seja do Senhor. O demônio não atinge você, não atinge sua família, seus sonhos e seus projetos. Agora, saiu disso, meu amigo. Aí é para valer. Aí o ataque é constante. E é para derrubar mesmo. Quais são os 3 verbos de João 10:10? Furtar, matar e destruir. É isso. Próximo versículo, por favor. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem e se seguem. Cavalos preparados para a batalha. Lembram que ainda há pouco citamos o texto de São Paulo? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Trata-se de uma batalha. Não é uma batalha onde há derramamento de sangue, nem morte do corpo. Eu repito, o demônio batalha conosco não é para nos matar fisicamente. Isso é bobagem para o demônio. Ele não quer isso. Pode acontecer que, já dominando, apropriando-se de uma alma que certamente se entregou, ou se vendeu, ou se rendeu, enfim, por N motivos a Satanás, no auge do desespero, tal pessoa decida se matar. Lembrem-se que no capítulo 13 do Evangelho segundo João, um apóstolo permitiu que o demônio entrasse nele na hora da missa. Quem foi? Judas Iscariotes. O demônio entrou nele. Nós vamos ler esse texto na sexta-feira da paixão, de hoje há 5 dias, 6 dias. E depois o demônio, Judas, se suicidou. Existe sim, pode haver relação entre entrega a Satanás, leniência com o poder das trevas, cooptação com o poder das trevas e o suicídio que se subsegue. E temos uma prova, repito, Judas Iscariotes. Mas o interesse de Satanás é a morte da nossa alma, é levar-nos para o inferno. Muito bem, cavalos preparados para a batalha. Vamos dar uma olhada na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 4. Tem a aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam. Então vejam, nós temos 3 animais aqui. Nós temos gafanhotos com aspecto de cavalos aparelhados para a guerra, mas a picada deles não é de cavalo. O cavalo não pica ninguém, não morde ninguém, é animal ruminante, mas escorpião. Cavalo evoca força, capacidade de deslocamento. É um animal que no tempo de São João era um animal
obrigatória a presença desses animais na batalha, o exército romano, os exércitos do templo de São João, etc. Mas o demônio está preparado para a batalha. A batalha que acontece com o poder das trevas é em âmbito espiritual, mas também material. Âmbito espiritual, capítulo 12 do Apocalipse. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos travaram batalha contra o dragão. E não houve lugar no céu para eles. Então, na luta contra o poder das trevas, há um âmbito invisível desta batalha terrível. Não nos é dado ver, não nos é dado nem imaginar como é que um anjo da guarda, por exemplo, batalha com um espírito imundo para levar tal pessoa, protegida pelo anjo da guarda, a se afastar de Deus. Não me perguntem, nem perguntem ao Santo Padre, nem a nenhum bispo, porque não é dado descrever com clareza como é que isso acontece. E por que em determinadas situações o anjo da guarda vence? E por que em determinadas situações o demônio vence, o anjo mau vence? Mas lembrem-se da armadura do cristão. Você está cheio de Deus? A força do seu anjo da guarda certamente é muito maior para debelar as fustigações daquele espírito imundo que tentou você naquela hora. E você saiu-se vitorioso. Não nos deixeis cair em tentação. É o penúltimo pedido do Pai Nosso. Mas o último é mais explícito com relação a Satanás. Porque livrai-nos do mal não é um mal conceitual, não é um mal metafísico, não é um mal abstração, é o maligno. Livrai-nos do maligno. Muito bem. Agora, quem se expõe à tentação, quem se coloca em ocasiões próximas de pecado, não pode esperar muita coisa, salvo se, recebendo as dádivas para vencer a tentação e debelá-la, ele venha a se sair vitorioso. Muito bem. Joel. Coroas de ouro. Que significa gafanhoto com aspecto de cavalo, com coroas de ouro. A coroa evoca o quê? Poder irresistível, emblema de vencedor. O demônio sempre procura mostrar para a pessoa que ele é o vitorioso, que ele tem tudo, que ele vai se dar bem, que você, aceitando a proposta dele, você experimentará gozo, prazer, alegria, sucesso, entre outras coisas. Tudo isto me foi dado. Lembram que ele disse isso para Nosso Senhor? Será teu tudo isso, se prostrado me adorares. Mentiroso. Ele sempre se apresenta com uma aura de triunfador, de soberano, de dono da situação. Ele procura mostrar que tal realidade que ele quer que você abrace, que você faça, aquela realidade é o comum. Hoje aquilo dali é a regra, a coroa. Mas lembrem-se, ele é pai da mentira. Ele é um mentiroso. É tudo mentira. Face de homem. Seus rostos eram como rostos de homem. Uma refinada capacidade de inventar tormentos. Lembrem-se que a face evoca aquela parte do corpo humano que é a sede da inteligência. O raciocínio do homem não está nem no tronco, nem nos membros. Está aqui. E a capacidade de Satanás é sempre de reinventar. Ele tenta sempre novas formas, novas modalidades. Ele é de uma criatividade tremenda. Então, a face do homem evoca exatamente isso. De novo, antes de passarmos para o versículo 8, vejamos o aspecto. Gafanhoto, com aspecto de cavalo, aparelhado para a guerra. Aparelhos.
O demônio com seus dispositivos, com suas insinuações, com seus pantinhos, com suas manhas, com suas iniciativas, aparelhados para a guerra. E depois, coroa e rosto de homem. Lembrem-se, pela enésima vez, eu apelo a vocês, para transporem o nível da figura, do símbolo, da imagem, e projetar, à luz dessas identificações, símbolo e realidade, algo muito mais profundo. Nós estamos tratando aqui do poder das trevas. As imagens são assustadoras, vislumbrem, mas depois apaguem da mente qualquer possibilidade de gafanhoto, mesmo com aparência de cavalo, mesmo com coroa mesma e com picadas de escorpião mesmo. É uma imagem absolutamente fantasiosa, fantasiosa no sentido, Deus permite que o vidente contemple tais coisas, para que ele e a igreja também, assistida pelo Espírito Santo, transponha do sinal para a realidade, do símbolo para o seu significado. Isso é importantíssimo no Apocalipse, está claro? Aliás, já batemos isso tantas vezes, mas temos que bater, porque estamos diante de um livro cuja palavra-chave para uma reta interpretação, simbolismo. Apocalipse capítulo 1, voltemos a Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 5 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Simbolismo, essa é a palavra. Voltemos ao Apocalipse capítulo 9, vamos ao versículo 8, por favor, Wellington. Seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Ah, Dom José, eu fiquei agora indignado. Eu, mulher, estou aqui furiosíssimo, porque algo meu foi colocado nesse imbecil, nesse bandido que é o demônio. Bem, qual é o significado disso? Esta mulher não é mulher de verdade. Não são vocês, pelo amor de Deus. É alguém extremamente furiosa que aparece no Apocalipse. Deem uma olhada no capítulo 17. Capítulo 17, versículos de 1 a 4. E aí a gente vai descobrir porque nesses gafanhotos tem cabelo de mulher. Apocalipse 17, de 1 a 4. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz. Atenção, gravem, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição. O capítulo 17 fala do Império Romano. Roma Império, não cidade de hoje. Por favor, você que está me vendo pela internet, pare de fazer ilação gratuita dizendo que a Babilônia do tempo de São João é a Roma do dia de hoje, porque lá se encontra o Vaticano. Não seja indecente, não assassine o texto, não faça essa transposição ridícula e patética, porque o texto não se refere à cidade de Roma,
mas ao Império Romano, cuja capital no tempo de São João era Roma. A Roma de hoje não tem só católicos, tem protestantes. Protestantes como alguns que interpretam erradamente esse capítulo. Meretriz, que se embriaga. Qual é o papel da meretriz? É oferecer o seu corpo, é seduzir as pessoas, é levá-las ao pecado e assim por diante. O Império Romano é chamado de meretriz, que vai ser castigado. Caiu Babilônia Grande, etc, etc. Ora, cabelos como os de mulher, ferocidade, mas também sedução. A meretriz, se ela não consegue seduzir os seus clientes, os homens a quem ela oferece prazer, sexo, ela simplesmente não vai conseguir o seu intento. O demônio é sedutor. É isso que significa cabelos como os de mulher. Está claro? Mas lembrem-se que no Apocalipse não só tem mulher prostituta. Dê uma olhada no capítulo 12, que tem outra mulher vestida de sol. É a igreja. E onde está a igreja está a bem-aventurada Virgem Maria. Essa não tem a aparência desta mulher do capítulo 17. O capítulo 17 é a mulher prostituta do Império Romano. A mulher do capítulo 12 é a igreja, que é vítima da perseguição de Satanás. Repare que no capítulo 17 nós temos fera e temos a mulher. A mulher assentada em cima de uma fera. São duas personagens, mulher e fera. Mas deixemos para explicar essa diferença quando chegarmos no capítulo 17. Está claro? Está claro? Joel, capítulo 1, versículo 6. Dentes de leão. De novo eu repito, enquanto vocês procuram, o evangelista João, o apóstolo João, autor do Apocalipse, era um profundo conhecedor das profecias do Antigo Testamento e utiliza citações, às vezes até literais, dessas profecias. Aqui nós temos uma, Joel, capítulo 1, versículo 6. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável, seus dentes são dentes de leão e tem mandíbulas de leoa. Ele pegou essa imagem e associou a Satanás. Os dentes do leão, que é um animal carnívoro, mas não é carnívoro como um gato. A mordida de um gato não causa muito prejuízo, mas a mordida de um leão, ela dilacera a sua vítima. Pois bem, então o demônio é furioso. Cabelo de mulher, dente de leão, que significa? O demônio é sedutor e estraçalha aqueles que ele seduz. Está claro? Ficou claro? Ficou claro? Próximo versículo, por favor. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Paremos um pouco aqui e vamos de novo agora juntar todas essas imagens. Materialmente falando, é uma imagem grotesca, repugnante, porque vejam, gafanhotos. A face era de homem. O que tinha na cabeça? Coroa. Picada de escorpião. Cabelo de mulher. Dente de leão. E para completar, tórax. Envoltos em ferro. Vocês que já assistiram muitos filmes épicos sabem, não todos, mas determinados dispositivos do exército romano, os guerreiros, eles tinham a armadura, a lança ou a espada e também uma espécie de couraça, né? Então, para proteger o corpo dos ataques. Ou seja, a finalidade dessa descrição é mostrar que o demônio é forte, é sedutor, é agressivo, está preparado para a guerra, bem aparelhado e disposto a tudo. Quem vai para a guerra está disposto a matar mesmo. Ele quer destruir o inimigo.
couraça de ferro. São espíritos impiedosos. O demônio não tem piedade, não tem compaixão. O demônio não dá trégua. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, leão, buscando a quem devorar, resistir firmes na fé. Eu citei para vocês no encontro anterior, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, não foi? Vamos repetir essa citação, por favor. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar, resistindo fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Bem, então são espíritos impiedosos. Dom José, o que significa nesse versículo? Cavalos correndo para a guerra, correndo para o combate. Significa que eles têm férrea brutalidade. Agora reparem, quantas imagens nós temos desses gafanhotos e quantas conclusões nós já tiramos a respeito do demônio. É bruto, é impiedoso, é feroz, é sedutor, é venenoso, causa tremendos danos, está bem equipado, bem aparelhado, etc, etc. Todavia, lembrem-se, olhem na limitação desses últimos versículos, os males que eles causam, os ímpios, somente esse âmbito da humanidade, a impiedade, a vida do pecado. Pecou, você se expõe ao demônio. Muito bem, versículo 10. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de atingir os homens por 5 meses. Caudas semelhantes à do escorpião, nós já vimos essa imagem há poucos versículos, por causa da picada. De novo, por favor, é inconcebível, não se deve cometer a ingenuidade de imaginar animais realmente, não se pode materializar. Estamos aqui no âmbito do simbolismo, estamos tratando de demônios, como são espíritos puros. Deus Todo-Poderoso permitiu que São João visse a presença e a ação dos demônios no mundo de forma materializada. Demônio não é escorpião, demônio não é gafanhoto, demônio não tem rosto de homem, demônio não tem cabelo de mulher, demônio não tem cauda de escorpião. Mas essas imagens todas são associadas ao demônio e aos seus subordinados para mostrar que por trás, ou nessas imagens, há uma lição, há uma qualidade, há uma especificidade da ação diabólica no meio dos homens. Caudas semelhantes à do escorpião, ferrões e o poder de atingir os homens por 5 meses. Há quem queira identificar ao pé da letra 5 meses. 5 meses significa o quê? No Novo Testamento, 5 significa poucos, ou então alguns. Vamos dar uma olhada agora. Eu quero investigar com vocês primeiro os evangelhos e depois a primeira carta aos Coríntios, para a gente ver o significado do número 5. Por favor, nada de ao pé da letra. 144 mil, o número dos eleitos, não pode ser interpretado ao pé da letra. 7 taças, 7 anjos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7, enfim. 5 também tem um significado no Apocalipse. Vamos começar por Mateus 25, versículo 2. A nossa investigação agora é sobre o número 5 no livro do Apocalipse. Mateus 25, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens,
que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Ou seja, algumas eram tolas, algumas eram prudentes. Está claro? Versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 14. O reino dos céus será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um, depois partiu. Ou seja, a uns ele deu alguns, a outro deu um pouquinho menos, e a outros deu um pouquinho menos. Estamos aqui num gênero literário chamado parábola. E a parábola trabalha também muito com imagens. E como tal, a parábola não pode ser interpretada ao pé da letra. Muito bem. Pulemos agora para o Evangelho segundo Lucas. Lucas 12, versículo 6. Palavras de nosso Senhor. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? O que significa 5 pardais? Alguns pardais. Pule para o versículo 52. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. 5 pessoas divididas, algumas pessoas. O número 5 aparece também no capítulo 14 de São Lucas, Lucas 14, versículo 19. Vamos a partir do versículo 16, é a parábola do grande banquete. Respondeu-lhe Jesus: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas, e à hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Disse-lhe outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te, me deis por escusado. 5 juntas, algumas juntas. E assim por diante. E finalmente, a 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Mas prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendo, para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. 5 palavras aqui significa simplesmente algumas palavras. Conclusão: o número 5, 5 meses. Voltemos ao versículo 10, Apocalipse 9. 5 meses. Um breve tempo. Um tempo breve. Atenção, porque essa conclusão é alvissareira, é consoladora para todos nós. A ação do demônio na vida de uma pessoa, mesmo ímpia, não é prolongada até o fim da vida, salvo se a pessoa queira, salvo se a pessoa insista em permanecer nas trevas. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem foi que disse isso já morrendo, crucificado ao lado de Jesus? Um ladrão que se arrependeu. Acabou o período de 5 meses. O demônio só age na vida de um ser humano até a hora dele quiser. Porque se ele clamar por Jesus, se ele suplicar a graça de Jesus, se ele pedir a graça do arrependimento, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus imediatamente vem em seu auxílio e o cura, o salva, o liberta e perdoa os seus pecados. Se trata de católico, vai celebrar a reconciliação no sacramento da penitência. Vamos deixar o versículo 11 para o sábado, não é o próximo sábado, que é o sábado santo. Vamos estar aqui na vigília às 8 horas da manhã, para a grande vigília, mas de hoje a 15, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente, dando continuidade ao livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Boa noite.